Boa noite a todos, senhoras, senhores, presidentes. Com muita honra e muita alegria que eu venho fazer essa apresentação hoje. Afinal, eu sou associado há 17 anos. Não é uma história que a gente começou ontem. Estava lembrando hoje para a Carmen, né, Carmen, que desde 2001, desde 2001 eu faço alguma atividade no centro empresarial. De uma diretoria aqui no Centro Empresarial. E eu quero começar a minha fala dizendo quando eu comecei lá no governo do Estado, quem me conhece sabe da minha atividade voltada ao associativismo, voltada a trabalhar a questão do tratamento diferenciado e favorecido às micro e pequenas empresas, que é um princípio constitucional, e nós sempre levamos isso ao governo, exigindo isso do governo. E dentro do governo, o meu primeiro passo foi esse. Como é que a gente faz para que a gente possa, de fato, dar o tratamento diferenciado e favorecido às micro e pequenas empresas? Então é sobre isso que eu quero comentar. Quando o Leandro jogou o tema, falando dos desafios da micro e pequena indústria, me perdoa, Célia, eu tirei a pequena indústria e disse assim, na verdade, no meu caso, são para todas as empresas. E se nós vencemos o desafio, com certeza vamos vencer esses desafios para a micro e pequena indústria. Esses desafios fazem frente ao tratamento diferenciado e favorecido, então, à micro e pequena empresa. Na Lei 123, que é a lei da micro e pequena empresa, a gente chama assim, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, ela fala de que nós devemos dar tratamento simplificado, fazer fiscalização orientadora, acesso à justiça, trabalhar a questão do MEI, tem o porte empresarial que ela comenta lá, de que deve existir uma governança das políticas públicas, acesso ao crédito, compras governamentais, ela fala tudo isso. Só que não fala como é que a gente une esses pontos. E uma empresa, ela é assim, quando a gente inicia uma empresa, a gente quer simplificação, a gente quer crédito, quer tudo isso. Então, não adianta a gente tratar separado. E esse é o nosso desafio enquanto governo. Embora a gente tenha órgãos separados, nós temos que tratar isso de forma conjunta. E esse é o primeiro trabalho, e já foi feito ano passado pelo secretário Chiodini, e foi aberto pelo governador Colombo, o grupo SC Bem Mais Simples, que tinha esse objetivo, de juntar os órgãos de governo, para que os órgãos de governo pudessem conversar e verificar o que eles poderiam fazer, primeiro para a simplificação. Só que o impacto que está acontecendo dentro dos órgãos de governo quanto à simplificação, começa a ter outros impactos dentro de todas as outras áreas que nós devemos trabalhar. E isso é extremamente positivo. A gente vai, inclusive, agora no dia 8, fazer um painel, que a gente chama painel da micro e pequena empresa, sobre as boas práticas do governo, sobre simplificação. Qual é o público nosso? O governo. O público nosso é o governo. A gente quer mostrar para o governo que já tem gente do governo fazendo boas práticas de simplificação. Então não é... A gente até convidou o Sérgio, convidou algumas pessoas aqui para fazerem parte lá, mas nossos maiores convidados são as pessoas que estão no governo. Para verificar que o governo está fazendo também, que as pessoas do governo, que não é o governo sozinho, são as pessoas... Essas pessoas estão fazendo, tem boas práticas e nós vamos apresentar isso. E que um dia, Juliana, a gente possa trazer esse mesmo grupo para apresentar, depois que o governo começar a fazer, a gente possa fazer também esse painel lá dentro do governo. Quanto à questão do porte empresarial, a gente olha só o emaranhado de coisas que existem no porte empresarial. A Receita, tanto a Receita Estadual e Federal e os municípios, o porte empresarial é verificado quanto à lei 123, que fala do quê? Do faturamento. Ela é definida, a micro e pequena empresa é definida por faturamento. Só que, quando a gente vai no BNDES, o valor do faturamento que o BNDES usa não é o mesmo da lei. O BNDES diz que uma pequena empresa é que fatura até 15 milhões. Eu quisera que a lei também tratasse dessa forma, mas a lei diz que é até 3.600. Então, as informações que o BNDES usa, que fala da microempresa, que ele diz que ele financia, que ele faz, não sei o quê, não alcança as empresas de 3.600, alcança as empresas de até 15 milhões. E assim vai. O IBGE tem outro tratamento. O IBGE estuda tamanho de empresa com quantidade de empregados, com quantidade de empresas existentes, e ele diz que aí é um pouco desse emaranhado, tem pequenas, médias, microempresas. Mas o único critério é o da lei.
que existe. O Ministério do Trabalho diz que é por porte. Aqui a gente pode até entender, porque o Ministério do Trabalho, ele diz o seguinte: uma empresa até 2 funcionários vai receber isso aqui, até 15 funcionários vai receber isso aqui. Mas na hora das estatísticas, nós preferimos que fizesse então uma junção. Empresas de tantos funcionários, assim, dessa forma, e as microempresas que têm até 2 funcionários, as microempresas que têm até 15 funcionários, mas se aquela primeira da lei. Por quê? Porque as políticas públicas ficam todas bagunçadas. Nós estávamos lá no observatório da Fiesc e cada um tinha uma informação. Mas não é porque estavam erradas as informações, porque um pegou de uma base, outro pegou de outra base, e a gente não consegue trabalhar política pública assim com bases diferentes. Imagine os senhores das empresas diferentes, com várias bases, a gente trabalhando o planejamento do que vai acontecer no mês que vem ou no ano que vem. Que cada um traz uma informação, da produção traz uma informação, o outro traz outra informação, de quem trabalha o custo traz outra informação, e não é possível isso. Então, só para a gente ter uma ideia, assim tem também o Ministério do Meio Ambiente, que é por porte poluidor, a Anvisa, que é por risco, o Inmetro, que é outro critério, as prefeituras têm vários critérios, tem tantos critérios quanto tem prefeituras no Brasil, e o Corpo de Bombeiros é por atividade de risco. Mas é o único que diz que a gente precisa ter um critério mais mensurável. Pode existir os outros, mas eles precisam sempre remeter ao critério da Fazenda. É a nossa opinião. Outra questão no acesso à justiça o acesso à justiça da micro e pequena empresa. Quando a gente não enxerga micro e pequena empresa, lá na justiça, para todos eles é a mesma coisa. Então, quando você vai pagar, por exemplo, um depósito recursal, você paga igual. E o que acontece? Às vezes a empresa desiste do negócio porque o depósito recursal é mais alto do que o próprio negócio. Então ela desiste. Então o que nós precisamos? A gente precisa acabar com essa questão aqui, a gente tem trabalhado isso muito forte. A gente começou em 2012 a discutir o Simples Trabalhista, a gente fez uma rodada na época que eu era presidente da FAMPESC, em toda Santa Catarina, e produziu um documento, o Célio tem ali na mão, esse documento que a gente trabalha essa questão. A gente não quer diminuir o que os trabalhadores têm direito, mas a gente quer que as micro e pequenas empresas tenham tratamento diferenciado e favorecido. A lei, inclusive, ela é bem clara. Se não for dado tratamento diferenciado e favorecido e simplificado, não tem valor. A lei não tem valor. Qualquer lei nova que acontecer aqui, se não tiver dado tratamento diferenciado e favorecido, a lei não tem valor para as micro e pequenas empresas. Agora, o que nós começamos a trabalhar? A gente começou a fomentar parcerias para mediação e arbitragem. A gente começou um primeiro trabalho agora lá na Secretaria, dizendo, olha, como que a gente vai trazer a mediação e a arbitragem, facilitar a mediação e a arbitragem, porque na nossa lei estadual fala isso, que a mediação e a arbitragem podem facilitar a vida da microempresa, porque é muito mais rápido, muito mais barato. Então, como que a gente vai fazer isso? Trabalhando com essas parcerias, para que essas parcerias entendam o que é uma micro e pequena empresa, quais são os critérios e como é que eles têm que agir. Porque poucos sabem de como tem que agir. Então a gente vai fazer esse trabalho, tem esse trabalho, e a gente vai fazer um painel só sobre acesso à justiça. Para quem? Para todo mundo que trabalha na justiça, desde a mediação e arbitragem, os operadores do direito dos mais diversos, para que eles possam ter o entendimento, Leandro, daquilo que a gente sempre falou, de que todos do Estado deveriam dar o tratamento diferenciado e favorecido. E a gente vai fazer esse painel para que eles possam entender. A gente às vezes pode achar que uma conversa não vale nada, mas um painel como esse tem um valor, porque a gente traz todo mundo para o mesmo parâmetro, para o mesmo entendimento. Eu fiz um painel, só um encontro, de 4 horas, com o pessoal sobre compras públicas, o pessoal do Estado sobre compras públicas, e vocês não acreditam a revolução que está acontecendo só sobre a questão de compras públicas. Mas só com conversa séria, com um trabalho muito sério, levando lá o que diz a lei, fazendo todo mundo entender, trazendo para o mesmo nível que diz a lei. Outro desafio é o desafio da simplificação. E a gente vê aqui em Jaraguá os esforços que estão sendo feitos nos demais municípios, e o Estado tem feito isso. Quando a gente falou do SCD mais simples, nós produzimos o projeto de lei 178.4 de 2016, que ele trata duas coisas bem simples: da autodeclaração e do enquadramento empresarial simplificado. O que é autodeclaração? Quando o empresário vai fazer a abertura da sua empresa, e se é uma empresa de baixo risco, ele vai lá e declara isso. Ele declara que ele não tem nenhum problema lá com o bombeiro, com a vigilância sanitária, ele declara isso, ele tem uma forma de declarar.
a hora que ele declarou, a responsabilidade é dele, não é do funcionário. Sabe o que diz a lei hoje? Que o funcionário tem que ir lá e atestar que aquilo que ele declarou está certo. A lei está dizendo assim, ó, a princípio todo mundo é mentiroso. Porque se o cara declara e não vale, alguém tem que ir lá testar, só que a lei diz isso. E se o funcionário não for lá testar que isso está certo, se estiver errado, a culpa é dele. Agora, se a lei disser, como ela diz aqui, que ela aceita a autodeclaração, e se por acaso a declaração dele estiver errada, é ele que está assumindo o risco da declaração dele, não do funcionário. É uma mudança simples, só que vai dar uma agilidade na abertura de empresa no estado de Santa Catarina de uma forma muito grande. E quiçá a gente possa fazer com que os municípios possam aderir da mesma forma, aceitar a autodeclaração. No estado, vai ser lei. A vigilância sanitária que tem ligação com o estado, ela deve aceitar também dentro do município. Os bombeiros, não importa se é bombeiro militar ou bombeiro civil, todos têm que fazer também, porque a lei vai determinar dessa forma. E aí, nesse grupo a gente tem a Junta Comercial, o Corpo de Bombeiros, a Vigilância Sanitária, o Meio Ambiente, a Secretaria da Fazenda. E agora, para 2016, nós vamos trazer também para esse grupo algumas prefeituras, não todas, mas vamos trazer de pequeno, de médio, de grande porte, prefeituras, para que a gente possa também entender o fato de eu ter chegado no governo e ter saído de prefeitura e levado esses problemas de prefeitura facilitou o nosso trabalho lá. Mas como a gente precisa também trazer as pequenas prefeituras, as médias, as grandes, para que a gente possa fazer esse entendimento mais fácil e dar mais agilidade a esse processo. Para a gente ter uma ideia, com o início da eleição, esse projeto ficou parado no tempo da eleição todinha lá na Assembleia. Ele só vai ser votado agora. Ele podia ter sido votado já em julho, no máximo agosto. E ele ficou lá parado, porque teve a eleição, e aí ficou lá parado. E agora ele vai retornar com bastante força e vigor. Outro problema quanto à questão da fiscalização orientadora. Nós estivemos conversando com os órgãos, e uma conversa que a gente teve com a Fátima foi muito elucidadora quanto à essa questão da fiscalização orientadora. O que é a fiscalização orientadora? Adianta ir lá na empresa, multar ela sem ter dado oportunidade para ela fazer o certo, porque vocês imaginam, se a gente pega uma empresa de grande porte, e é verdade isso, ela tem suporte para fazer tudo o que precisa, que diz a lei. Ela tem gente para ler a lei, para entender, e olha lá, e muitas vezes ela não consegue ver tudo. Agora vocês imaginam uma empresa, uma pequena indústria que tem às vezes só o empreendedor que está lá na frente, que tem que vender, tem que cuidar da produção, e tem que cuidar do meio ambiente, tem que cuidar do não sei do que e não sei do que. O que diz a lei? A lei diz assim, vai primeiro orientar. Orienta ele para ele saber exatamente o que tem que fazer, e só depois você pode multar. A lei diz isso, mas falando com o pessoal da Fátima, eles dizem assim, cara, a gente queria trocar esse negócio de orientação, de fiscalização. Podia ser só uma ação preventiva da nossa. E eu disse, mas não é a mesma coisa? Não, é que a lei, quando fala de fiscalização, ela fala muito claro o que eu tenho que fazer na fiscalização, mas ela me permite fazer uma ação orientativa. Então, nós vamos agora determinar, fazer o passo a passo de como deve ser uma ação preventiva, para que as empresas possam saber certinho o que está inserido dentro do problema, por exemplo, do problema da Fátima ou da vigilância sanitária naquele tipo de empresa, para que ele não possa ser simplesmente multado. Ele comece com uma orientação, comece com a informação correta, para que esse empreendedor, na maioria, não tem grandes problemas, mas mesmo que ele não tenha grandes problemas, ele não sabe toda a lei. E é engraçado, quando a gente chega no órgão, o pessoal diz assim, tá bom, mas é obrigação, eles dizem, né? É obrigação do empresário saber a lei. Então também é tua. Qual é a lei que diz sobre isso? Aí você avança, né? Eles, não, eu não sei tudo. Então tá bom, nós também não sabemos tudo. Os empresários também não sabem tudo. As microempresas também não sabem tudo. Aí todo mundo cai em si. Eles não fazem com maldade, eles fazem porque está escrito lá. Na lei está escrito que é dever nosso, como cidadão, saber as leis e cumpri-las. Está escrito mesmo, de fato está escrito. Mas então tá bom, então qual é o desembargador que sabe tudo? Qual é o ministro, do Supremo Tribunal que sabe todas as leis e cumpre todas as leis como elas estão escritas? Então por isso que foi colocado na lei que precisa fazer a fiscalização orientadora. O que nós já estamos fazendo? A gente está fazendo agora no painel de boas práticas, a gente já começa a falar para o próprio governo, tem uma parte lá do painel que fala sobre alguns atos de fiscalização orientadora que nós já estamos fazendo dentro do governo. Tem atos fantásticos, por exemplo,
Nós tivemos lá no sul do estado uma empresa, um grupo de empresas que fazem aquele polvilho. Um tipo de polvilho que eles fazem, e a vigilância sanitária, se a vigilância sanitária fosse até lá, ela tinha fechado tudo. Ela fosse lá da forma normal, ela tinha fechado tudo. Só que fecharia um grupo que teria um impacto social na região de uma forma muito grande. Ela fez contato com a gente instruiu de como fazer a fiscalização orientadora, nós fizemos lá todo um trabalho para isso, levamos o pessoal da EPAGRE, a EPAGRE fez um outro trabalho, determinou como que tipo de coisa, que tipo de ação que tinha que ser feita lá para melhorar em termos de sanitário aquele produto, e foi feito isso. Algumas empresas disseram assim, se for dessa forma eu quero cair fora, ótimo, porque você criou um padrão e tem empresa que não consegue se adequar, porque elas não, e eram padrões simples que eles tinham que fazer, que era fazer uma cobertura com uma telinha, vocês imaginam, eles faziam que nem faz cacau, que fica na rua, também era um polvilho. Mas podia o passarinho passar ali, deixar o depósito, fazer qualquer coisa ali. Então, botar a telinha, fazer algumas coisas que eram importantes. E algumas empresas não, a minoria não quis se adequar, e a maioria se adequou. E hoje eles têm o selo da vigilância sanitária. Num outro momento, o que faria? Fiscaliza. Fecha. Então, por isso que eu digo assim, existem ações importantes que a gente que teve do outro lado consegue trabalhar desse lado de cá. Então a gente está fazendo isso. E aí nós estamos produzindo uma nota técnica para orientar todos os órgãos de governo de como trabalhar essa fiscalização orientadora, que a gente chamou de nota técnica 1, que é a primeira nossa aqui. E a gente quer trabalhar aquilo que é o cerne mesmo dos problemas, que é a de fiscalização. Uma outra é a questão da compra pública. A lei diz, e ela prevê algumas coisas, ela diz assim, para os editais até R$80 mil, eles têm que ser exclusivos de microempresa. Se por acaso tiver num edital um pouco maior lá, e tiver uma micro e pequena empresa e uma outra empresa, tiver empate até 5% ou até 10%, dependendo do tamanho da lei, a microempresa pode cumprir o valor, tal. Ela fala tudo isso. E a documentação não precisa entregar antecipado, porque é caro para a empresa fazer uma documentação. Então, às vezes, ela desiste de vender para os órgãos públicos, porque é caro tu preparar toda a documentação e depois tu não ganhar. Então, o que a lei diz? Se tu ganhar, apresenta a documentação, tu tem prazo de X dias, antes era 2 dias, depois passou para 5 dias. Então, com prazo de 5 dias, tu consegue fazer a documentação, desde que tu esteja lá com as tuas negativas em dia, tu consegue apresentar a documentação. E aí vai. Agora, qual é o impacto? Nos 3 poderes. Não, o impacto não é só no governo, no executivo, mas é nos 3 poderes, no executivo, no legislativo, no judiciário. Tem muita gente já fazendo isso. O governo do estado, por exemplo, está fazendo. Qual é o grande problema que se encontra? É que nós não tem uma base de cadastro de microempresa grande. E aí a gente está fazendo contato, certo? Fazendo um trabalho lá com a Secretaria de Administração do Estado, e a gente vai lançar agora, junto com as federações, e aí o impacto vem aqui para as associações, para que a gente possa fazer um trabalho para aumentar a base de micro e pequena empresa no governo, no cadastro do governo. Porque quanto mais pequenas empresas estiverem lá no cadastro do governo e quiserem vender para o governo, mais fácil a gente vai conseguir fazer com que isso aconteça. O que acontece quando uma compra local é feita por empresas daqui? O emprego continua sendo gerado aqui. E a própria lei diz e determina que o Estado pode criar uma região. Ele pode, por exemplo, aqui a ADR de Jaraguá, estou falando aqui em termos de Estado, a ADR de Jaraguá, a gente pode determinar que as compras, até o limite X de compra pode ser feito diretamente na ADR de Jaraguá, favorecendo as microempresas da região, ou seja, favorecendo o emprego, a renda aqui na região. A lei já permite isso. Mas por que não faz? Porque o grande problema está aqui, na base de cadastro. Então a gente começa já esse ano a trabalhar isso. Coisas simples, por exemplo, lá no site da CISES ou da PEB, da CDL, está lá o link venda para o governo, daí veja aqui as informações e tal. Coisas simples dessa forma, assim, simples como vir numa reunião como essa e falar e mostrar e como fazer e tal. E aí a gente começa a fazer com que isso funcione. E lá no painel de boas práticas também a gente já tem mostrando lá para o pessoal do governo como é que a gente já chegou a isso. E aí, como chegar nos outros municípios? O município de Jaraguá, ele aderiu desde o primeiro dia. A lei determinou que a partir de janeiro de 2015 isso pudesse acontecer e aderiu desde o primeiro dia. Jaraguá já faz isso desde o primeiro dia. Mas tem município que não faz até hoje.
E se o tribunal chegar no município e ele não está fazendo, o prefeito pode não ter suas contas aprovadas. O Tribunal de Minas Gerais não aprovou conta de prefeito porque ele não cumpre a lei. E isso é cumprir a lei. Dessa forma. O secretário de Estado que assina, tudo tem que cumprir a lei. Dessa forma. A outra, na governança, nós temos vários entes falando sobre a micro e pequena empresa. As várias associações, as várias federações. Hoje nós temos a Câmara da Micro e Pequena Indústria na Fiesc. E aí isso eu coloquei. No Estado a gente tem 2 entes diretos. Um é o FEMP, que é o Fórum da Micro e Pequena Empresa, está aqui presente o Luciano, que é o nosso secretário do Fórum. E o Fórum trata de trabalhar com esses entes todos aqui. E o outro é o SCB mais simples, que é só para o governo. Até esses dias o pessoal da contabilidade disse, eu gostaria de participar do SCB mais simples. A gente pode convidar, mas não participar, efetivamente, são os órgãos de governo. A gente está ali para lavar a roupa suja mesmo, para às vezes um brigar com o outro, no bom sentido, aquilo que a gente faz lá, que quando a gente força mesmo, às vezes quando precisa, e depois sai todo mundo fortalecido, essas coisas a gente faz lá, e precisa mesmo. E depois, eu quero fazer aqui menção à Câmara da Pequena Indústria, que foi uma Câmara criada exatamente dentro da indústria para cuidar dos assuntos da pequena indústria. E a gente tem feito trabalhos em conjunto, a Secretaria e o SERI, para que isso possa acontecer. Outro desafio quanto ao microempreendedor individual. O microempreendedor individual, ele tem, a lei determina uma série de coisas para ele. Diz que ele tem que ser, se uma empresa tem que ser simples, imagina um microempreendedor individual. Mas há uma confusão dentro das prefeituras, e principalmente os órgãos de governo, que só porque o cara, em vez de ter um CPF, tem um CNPJ, eles acham que ele é uma empresa. Uma grande empresa que ele sabe isso. Vocês imaginam que se a gente já confunde microempresa, que o cara tem que saber tudo, e de fato ele tem um pouco mais, ele tem uma empresa um pouco mais solidificada. Mas é o pintor, é o pedreiro, aquela pessoa que vem fazer o trabalho lá, o jardineiro que vem fazer o trabalho lá na nossa casa, são essas pessoas. Então a gente não pode confundir, achar que ele já tem todo o conhecimento. Então a gente pega e trata igualzinho. Trata igualzinho. Eu chamo isso de miopia mesmo. Não dá para tratar igual, ele é totalmente desigual. O que fez a lei? O que quis a lei quando deu um CNPJ para ele? Não tinha outro número para dar. Nos Estados Unidos esse ente não tem CNPJ, não tem número. É o número social dele. Mas ele pode tirar nota, ele pode fazer tudo. Aqui a gente deu um CNPJ. Aí quando a gente deu um CNPJ, a maioria das Casans e dos Samais já aumentaram o preço, porque ele passou a ser uma empresa. Na casa dele. Para a gente ter uma ideia. A energia também subiu, o IPTU subiu. Aqui não. Tudo subiu, porque ele tinha esse negócio. Qual é a vantagem de existir esse cara? Por que a lei foi criada? Qual é a vantagem? A vantagem é que esse cara agora passa a ser parte da economia, da nossa economia. Ele passa a ter, por exemplo, o INSS que ele não tinha, acesso à previdência que ele não tinha. Ele paga a previdência agora. E ele não tinha, num valor acessível. Quando você contrata um jardineiro na sua casa, ele está coberto, se ele for um empreendedor individual. Ele está coberto pela Previdência, que não estava antes. O risco ficava para quem? Para quem contratava. E hoje não. Só que essa distância que a gente está trabalhando dentro dos órgãos para que a gente possa interferir drasticamente mesmo, para mudar esse negócio. Para que eles possam entender que existe esse cara e que ele é uma pessoa, um CPF, uma pessoa física, mas tem um CNPJ. A única diferença é essa. Tanto que é tratado como empreendedor individual. Tem um negócio importante que a gente está fazendo dentro do setor, lá da lei, a gente está dizendo que é permitido, ele vai lá e declara que ele não tem atividade dentro da casa dele, e se ele não tiver atividade da casa dele, nós queremos fazer com que não seja usada a casa dele como referência para fiscalização. Aqui em Jaraguá, uma das últimas coisas que eu estava saindo ainda é o alvará de atividade, que é exatamente isso. Ou seja, ele vai declarar que ele faz atividade fora de casa, o pedreiro não faz a casa dele 10 vezes por ano, ele faz a casa dos outros. Então a casa dele é só lugar para ele morar. Então para que eu vou lá ver se tem extintor de incêndio? Não precisa. Não vai ter ninguém lá. Não tem risco para ninguém. Então, para esse tipo de atividade vai ser dado um alvará diferente. Não é um alvará de permanência e localização, é um alvará de atividade. É lá que, se eu precisar fiscalizar em termos de fazenda, né, eu vou fiscalizar lá. A casa dele, eu vou pegar os dados, tudo dele. Mas não em outro lugar.
Outro desafio é o acesso ao crédito. E aí eu quero mostrar, já, Leandro, já que você falou, na Lei 155, que foi assinada agora, que é a Lei 155/2016, tinham tantos números essa lei, agora é 155/2016. Ela fala no artigo 58, ela fez uma mudança que está no nosso manifesto que está aí, o CEP tem, ela fala isso: os bancos comerciais públicos e os bancos múltiplos públicos com carteira comercial, a Caixa, o BNDES, manterão linhas de crédito específicas para microempresas e para empresas de pequeno porte, vinculadas à reciprocidade social, devendo o montante disponível às suas condições de acesso ser expressos nos respectivos orçamentos e amplamente divulgados. O que acontecia? Existia lá o microcrédito orientado, só que não tinha, não estava no orçamento o microcrédito orientado, então o banco não era obrigado a fazer, ele só dizia que tinha. O gerente do banco não oferecia porque ele preferia oferecer outra taxa, que ele tinha outra meta, a meta era dada para ele de outra forma, agora ele vai ter meta para microcrédito. Que esse era o nosso sempre pedido, tem que ter meta, porque senão ele sempre, você imagina lá, o microempreendedor, o empreendedor vai lá buscar um crédito porque ele precisa buscar aquele crédito, e aí o que oferecem primeiro para ele? Primeiro oferece o mais caro, em vez de oferecer aquele que está disponível, que a lei determina. Então, esse é um avanço muito grande para que a gente possa ter esse tipo de crédito. Não dá para a gente acreditar que uma empresa possa crescer, e a gente quer que elas cresçam, quer que elas virem grandes mesmo, mas não dá para acreditar que elas possam crescer com juros de 3,4, 3,8 ao mês. Não é verdade? Enquanto que as empresas muito bem estruturadas, e elas estão de parabéns por isso, elas conseguem 3% ao ano. Então não dá para... há uma diferença muito grande aqui, por isso que a lei veio para isso. E aí, nós temos aqui no estado de Santa Catarina desde 2011. Desde 2011 o programa Juro Zero. E por último, só quero fazer essa apresentação rapidinha. Ele trabalha o quê? Formalização, empreendedorismo e trabalha o desenvolvimento econômico. Para pegar Juro Zero ele tem que estar formal. Essa é a base. São empréstimos de até R$3 mil, são 2 operações de crédito que ele pode fazer e ele tem orientação para a gestão. Como é que funciona? O BADESC empresta para as cooperativas de microcrédito e o empreendedor é obrigado a estar formalizado. As cooperativas e o Cicobi, que também aderiu, eles fazem toda a operação, fazem a consulta cadastral, a orientação é feita pelo SEBRAE e o dinheiro é liberado. E o empreendedor faz o pagamento das parcelas. Se ele pagar em dia, se até ao final da parcela tiver em dia, quem vai pagar o juro para esse pessoal aqui é o governo do estado, através da nossa secretaria. Então, é um programa simples, de muita inclusão. Algumas pessoas podem falar que 3 mil não é nada, mas 3 mil para uma cabeleireira, e isso nós vimos, ela falando: eu comprei o autoclave, comprei shampoo, comprei um negócio, naquele mês eu não preciso tirar dinheiro do bolso para comprar nada do que eu precisava. Então, para alguns 3 mil é pouco, para alguns 3 mil é muito. E nesse caso é microcrédito puro mesmo. Quanto nós já fizemos? 157 milhões já foram emprestados para 55 mil operações, 0,2% de inadimplência. Aqui está a faixa etária, normalmente a maioria está aqui entre 30 e 50 anos, a maioria é mulher, mas aqui não dá para dizer que é empate técnico, porque sempre tem um que ganha 1.000, ganha 1% a mais, ou 0,1% a mais, então não dá para dizer que é. Aqui na ADR de Jaraguá foram 6.200 nós temos aqui 6.218 mês, e desses aqui nós tivemos 2.220 operações, dá quase 1/3 de operações, e aqui a faixa é muito parecida, dá para verificar aqui. Aqui a maioria das operações estão em Jaraguá, centradas em Jaraguá, depois em Guaramirim, Schroeder, Massaranduba e Corupá. E para encerrar, eu peguei uma frase aqui do Irineu Evangelista de Souza, que é o nosso Barão do Mauá. Eu gosto muito do perfil empreendedor dele, e ele falava muito isso: o melhor programa econômico do governo é não atrapalhar aqueles que produzem, investem e poupam, empregam, trabalham e consomem, e é isso que a gente está tentando fazer lá. Muito obrigado. Boa noite, Juliano, boa noite, Leandro, boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje, sendo convidado pelo Leandro, pela APEV, e apresentar alguns números da Câmara que
começamos a presidir a questão de 3 meses. Tivemos lá muito bem prestigiados, né? Para nós é uma honra muito grande. A Fiesc, ela já possuía já tem as câmaras setoriais, ela já possuía essa Câmara da Micro e Pequena Empresa. Quando o doutor, um dia eu fiz uma provocação, Juliano, para o doutor Glauco, a Câmara da Micro e Pequena Empresa na Fiesc não tem atividades concretas? Ele disse, pois é, faz um ano que ela está meio stand-by, mais de ano. E para minha surpresa, a gente faz a provocação e depois leva o troco. Para minha surpresa, ele me convidou um dia, Célio, estou te convidando para presidir uma Câmara. Qual? Micro e Pequena Empresa. Disse, muito bem, aceito, mas eu quero conversar primeiro. E quando nós fomos conversar, foi justamente o que eu questionei. Micro e Pequena Empresa já tem a FAMPESC, que faz um trabalho muito amplo em todo o estado, e a identidade da Fiesc é a Micro e Pequena Indústria. Eu disse, então vamos começar já pela denominação e o público-alvo da nossa Câmara. A nossa Câmara vai focar na indústria, nós somos a Federação das Indústrias, então a Câmara vai focar a indústria de Santa Catarina. Aí fomos ver esses números aí, da indústria de Santa Catarina. No Brasil, de 2009 a 2013, alguns números que a gente conseguiu lá, olha aqui, 2 milhões e 500 mil são serviços, comércio 2 milhões e 400, 670 são indústria, 670 mil e 400 mil aproximadamente construção civil. Mas a indústria não tem evoluído na mesma proporção que tem evoluído principalmente o setor de comércio e serviços. Então, eu percebi que existe um grande filão para a própria FAMPESC trabalhar em Santa Catarina, né? Então, nós ficamos mais na indústria e vamos adiante aqui, vamos pular alguns números. E onde se concentram a grande maioria desses números é no estado de São Paulo. Se pegar só o estado de São Paulo, o número, 28% das indústrias do Brasil, micro e pequenas indústrias do Brasil estão no estado de São Paulo. 33% da construção civil, e já Santa Catarina fica com 10%, né? Então o total das 10% das micro e pequenas indústrias do Brasil estão em Santa Catarina. O que chamou a atenção foi esse painel aqui. E aí, micro e pequenas empresas. No Brasil, nós representamos, micro e pequenas empresas, representam 97,1% dos estabelecimentos do Brasil. Na Alemanha, eles representam praticamente o mesmo número. A diferença que está aqui. Quando no Brasil, uma grande empresa que produz 100%, a micro e pequena, a pequena no Brasil produz apenas 27%, a produtividade dela em relação à grande, a pequena e a micro, 17%. Na Alemanha, a pequena empresa produz 70% do que produz uma grande, a produtividade dela em produtividade, e 67% da microempresa. Aí tem um desafio muito grande para nós. Muitas vezes nós nos apegamos muito à legislação, a outros insumos e benesses, mas nós temos que também olhar a nossa produtividade no Brasil. Claro que são decorrência de vários fatores, e um deles é justamente a falta de investimento nesse segmento. E em Santa Catarina, perfil da micro e pequena indústria em Santa Catarina. Vamos voltar aqui. Microindústrias, até 19 empregados. Aqui, quando o Márcio falou da lei, a lei nacional é pelo faturamento, que agora vai passar para 4 milhões e 800, né? 2018, nem 2017, 2018. Mas o SEBRAE, ele usa essa para definir o porte da empresa. Não é legal contabilmente, mas para a definição de porte das indústrias em Santa Catarina usa esse parâmetro. Então, micro e pequenas até 19 empregados são 87% dos estabelecimentos e geram 24% dos empregos. E as pequenas representam 10%, gerando 26% dos empregos. As médias indústrias de 100 a 499 empregados representam 2% dos estabelecimentos em Santa Catarina, gerando 25% dos empregos, e 1% dos estabelecimentos são grandes indústrias acima de 500 empregados.
gerando 26% do emprego. Então, se pegarmos um número de 2014 que temos aqui, 97,7% são pequenas e médias indústrias, gerando 50% dos empregos em Santa Catarina. Aí tem aqui por homem, mulher, por faixa etária, que não representa tanto. Mas em que mais se concentra isso? Na região norte e nordeste, no extremo oeste, Serra Catarinense, oeste. Vale do Itapocu, apenas 2% das indústrias micro e pequenas estão no Vale do Itapocu. Então, é quase 3%, mas é um número ainda pouco representativo. Aonde mais, em que segmento? Setor têxtil, construção civil, móveis e madeira, agroalimentar, bens de capital, que é o mais forte, nosso metal mecânico. Então nós estamos justamente na faixa do têxtil, construção civil. Móveis e madeira me chamou a atenção. Tive uma pequena provocação esses tempos. Fui falar com a Carmen qual o segmento de Jaraguá. Mais de 90 empresas de micro e pequeno porte no setor moveleiro, móveis e madeira. Existem muitas empresas de móveis e madeiras em Jaraguá, nos bairros. Aí fui falar com o rapaz lá da Figueira, o Kiko, ele aqui na Figueira são 8. Então a concentração é bastante grande nesse segmento, às vezes a gente não se atém dos desafios que nós temos. Saldo de empregos. As micro e pequenas indústrias geraram um saldo negativo em 2015 de 17 mil, enquanto as médias e grandes geraram 27 mil. Mas esse ano, as micro e pequenas estão com um saldo positivo de 4.900 e as médias e grandes 3 mil. E no Brasil, também temos uma proporcionalidade bastante interessante de micro e pequenas indústrias relacionada com as grandes. Santa Catarina é o primeiro lugar do estado que mais gera emprego nas micro e pequenas indústrias. Nós geramos esse ano, a fonte é desse ano até maio, quase 5 mil empregos, seguidos do Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Tocantins e Goiás. Os demais negativos, e o setor de São Paulo foi o que mais gerou o saldo negativo de empregos. E a nossa região? Quais são os números da nossa região? Número de empregos, 2015, dezembro de 2015, aqui indústria extrativa, transformação, fornece para o serviço público e construção. Com mais de 19 empregados, Vale do Itapocu 9.600 empregos, Jaraguá do Sul 5.064. De 20 a 99, 12 mil, Jaraguá do Sul 6 mil, e a de 100 a 499, 11 mil, quer dizer, de 20 a 99 gera mais empregos do que as pequenas, geram mais do que as grandes. Né? Tanto em Jaraguá, no Vale do Itapocu, Jaraguá praticamente empate técnico. E as grandes empresas geram 21 mil e em Jaraguá do Sul 19 mil. E o número de estabelecimentos chama atenção. Vamos estar aqui. Aqui. No Vale do Itapocu temos 2.107 empresas micro, 307 pequenas, 57 médias e 14 grandes. 50% praticamente estão em Jaraguá, 50% praticamente estão em Jaraguá, mas quando vai para média e grande, Jaraguá realmente se destaca nas médias e grandes empresas. Das 14 empresas do Vale do Itapocu, 10 estão em Jaraguá do Sul. Aí vem os desafios. Quais são os desafios que nós prospectamos para a micro e pequena indústria? Elencamos 6 e vamos trabalhar inicialmente com 3, ou seja, produtividade. Levando aquele quadro que nós vimos antes, que nós temos um problema de produtividade, nós temos que trabalhar a produtividade. E nessa linha, nós fizemos uma parceria muito importante com o SEBRAE, que lançou agora em 6 de... O ministro veio lançar dia 6 de outubro, um programa Brasil Mais Produtivo. É um programa super interessante para empresas de 11 a 200 funcionários. Aplica a ferramenta Lean Manufacturing enxuta.
e as empresas têm que se cadastrar. Jaraguá não tinha sido contemplado, porque aí são 5 setores contemplados, e a nossa região foi contemplada apenas com o setor metal mecânico. A região do Blumenau com o setor têxtil, agroalimentar lá no oeste, e assim foi adiante. São 280 empresas que foram contempladas em Santa Catarina. Qual é o custo? O custo disso na verdade, o custo total é 18 mil, mas a empresa paga uma contrapartida de 3 mil. 3 mil aí tem todo um trabalho dentro da companhia. São 120 horas de assessoria dentro da empresa. Não é apenas teoria em sala de aula, mas sim dentro da empresa, dentro da realidade das próprias empresas. Outro financiamento aqui, sabemos que é muito importante, muito primordial também, até um dia falando, e quando eu convidei o Marciano para fazer parte, ele já era representante na Câmara, ele disse assim, trabalhar muito bem essa história, que uma das grandes carências da micro e pequena é o acesso a financiamento. Aí existem muitas propostas, mas a dificuldade de acesso é muito grande. Um exemplo disso, o presidente atual, ele lançou no dia 5 de outubro, mas o Dia Nacional da Micro e Pequena Indústria, Micro e Pequena Empresa, ele lançou um programa de financiamento para micro e pequena empresa de 30 bilhões. Para todos os tipos de financiamento, inclusive capital de giro e tal. Só que até hoje não foi regulamentado também. Eu pedi, inclusive, ao pessoal da Fiesp, como é que nós vamos fazer isso? É a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, outros bancos que vão fazer esse fomento, mas até agora também não tem nada. E é o momento que as empresas estão precisando, de repente deveria ter essa disponibilidade de recursos, mas não tem nada regulamentado. E outra inovação também, que é muito importante, na micro e pequena indústria, e aí tem um programa muito bom também, que a Fiesc tem uma parceria com o SEBRAE, que é o Inova Mais Santa Catarina. São 128 horas também dentro da empresa na área de inovação. Todo o processo de inovação dentro da empresa. E qual é o custo? O custo disso aqui é 25 mil reais, mas é subsidiado em 80%. Então paga 20% desse valor, que é 5 mil. E se for filiado a sindicato, é 4.116 em 12 parcelas. E o Brasil Produtivo também é parcelado. Então são incentivos que o governo fez parcerias com a Fiesp para beneficiar a micro e pequena empresa de Santa Catarina. E depois tem a cultura exportadora, também um projeto que o ministro veio lançar em Santa Catarina, é motivar as empresas a exportarem. Nesse quesito, as micro e pequenas empresas, micro e pequenas indústrias de Santa Catarina, elas aumentaram em 150% a sua participação nas exportações catarinenses, enquanto as médias e grandes declinaram nesse volume de exportação. Aí as outras demandas, a própria infraestrutura, que é comum a todos, financiamento e normas e burocracia. Na semana passada, Márcio, eu estive reunido, um dia eu falei contigo já, com, acho que é Alcides da FAMPESP, No manifesto, a FAMPESP tem 21 sugestões para melhorias das relações trabalhistas. Nós fixamos em 4. Não adianta nós apresentar um volume muito grande. E só para vocês dar um exemplo para vocês, como a CLT muitas vezes tem que ser aperfeiçoada, trabalhadores com mais de 50 anos, com 50 anos ou mais, período de férias tem que ser de 30 dias, não pode ser fracionado. Aí eu pergunto, e uma micro e pequena indústria que tem lá 3 funcionários com mais de 50 anos? E essa lei era útil naquele tempo, 1943, quando a expectativa de vida era de 55 anos. O cara se aposentava aos 50, com 55 anos já era. E hoje, quando a expectativa de vida é de 75, 76 anos, a lei é a mesma. E muitas vezes o trabalhador nem quer ficar os 30 dias direto, mas a lei não permite. E se a empresa faz, daqui a pouco ela é fiscalizada e autuada, como está acontecendo em Jaraguá.
está acontecendo. Então essas normas nós vamos levar adiante também. E as outras três, algumas que estamos ajeitando lá, uma delas é justamente polêmicas. Uma delas é, só para dar um exemplo para vocês, nós defendemos de que na homologação de sindicato acabou o vínculo empregatício e sem direito a reclamatório. Isso vai dar uma responsabilidade maior também para os sindicatos, para acabar com esse negócio de cola-copia nas rescisões e encher nossa justiça com reclamatórios trabalhistas. Se vai para frente, não sei, mas vamos apresentar. E tem algumas outras duas mais polêmicas que eu não quero me adiantar aqui. Para completar isso que o Marcos está falando, que é importante, olha quanto tempo demora para abrir uma empresa no Brasil: 87 dias. São dados de 2015, que tem lá no Observatório da Indústria. Na Nova Zelândia, 1 dia. Na China, 31. No Canadá, 2 dias. Então, nós temos realmente dificuldade de abrir empresas no Brasil. Não só abrir, como também fechar. Então, o que a Câmara, na verdade, se propõe? Se propõe a Câmara de Pequena Indústria ser uma instância consultiva que debata os desafios que impactam direta ou indiretamente nesse segmento empresarial e ter a responsabilidade de orientar e assessorar a Fiesc por meio de pareceres e recomendações, propostas, reivindicações e projetos que direcionem ações da entidade voltadas para micro e pequenas indústrias. Convidamos várias entidades a fazer parte, né, e estamos trabalhando esse ano com algumas ações e estamos fazendo já um projeto para o próximo ano. Então eu sei que assumi um desafio bastante grande e a primeira proposta que eu fiz para o presidente Glauco foi: vamos ter que trabalhar de forma muito integrada com as AMPs, com o governo do Estado, com outras entidades, tipo a própria FAPESC, a FAMPESC, a Fundação CERT, as academias também, que a micro e pequena indústria precisa do apoio das academias, principalmente em inovação, elas estarem disponíveis. Às vezes as academias, elas têm vários projetos bons e não chegam à micro e pequena indústria, mas o mais importante de tudo que eu falei para o Dr. Glauco é a própria federação estar disponível para a micro e pequena indústria. Porque a impressão que nós temos muitas vezes, Juliano, é que a Federação das Indústrias é para os grandes. E nessa linha, São Paulo tem um projeto muito bom para a micro e pequena indústria, e nós estamos aos poucos trazendo para cá. A CNI tem algumas propostas muito boas, e nós já falamos com o Dr. Glauco para implantar aqui também. A CNI tem o NAC, o Núcleo de Apoio ao Crédito. E a Fiesc ainda não tem esse convênio com a CNI. Já falei com o Dr. Glauco para nós trazermos também para Santa Catarina. Então, estamos iniciando um trabalho que eu diria de base, com uma nova orientação, uma nova metodologia, e esperamos ter o apoio de todos, principalmente da AMP, como já temos hoje da PEV aqui, e das outras AMPs também. E fico à disposição para questionamentos. Obrigado.